Bom dia, meus amigos. Um ótimo sábado para você que está aqui com a gente acompanhando no nosso canal da Igreja Adventista de Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Esse momento é aquele momento que a gente vai começar a recapitular com você e com os nossos amigos aqui convidados a lição da semana. Você já sabe aqui, a partir de 9h30 a gente começa esse estudo e aí pelos próximos 40 minutos nós poderemos revisar o que estudamos. Então, se prepara aí, pega a sua Bíblia, mais uma vez eu sempre falo, pega a sua lição que hoje a gente já tem de graça aí na internet, se você tem a sua assinatura também, pega aí esse material e vamos dedicar agora esses momentos a gente estudar um dos assuntos que eu acho que é um dos ápices desse trimestre. A gente andou aí pelas últimas 10, 11 semanas até chegar aqui, que já estamos quase finalizando o trimestre. Então, acompanha com a gente e que Deus possa estar com você nesse momento de estudo. Estou aqui com dois amigos. Aqui na minha esquerda o Abner. Dá um oi aí pro pessoal, Abner. Um feliz sábado, bom dia para vocês que estão nos acompanhando. E aqui ao meu lado direito o irmão Vladimir. É isso? Isso, exatamente. Apresenta aí pro pessoal. Tudo bem, meu nome é Vladimir, sou pastor, sou um dos diretores do Hospital Adventista Silvestre, diretor de desenvolvimento espiritual. É isso, então, mais uma vez digo, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar, porque hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia e vamos estudar um assunto muito importante. O tema dessa lição, o título que foi dado a ela é Precursores dos Eventos Finais. Então, fazendo aquele resuminho bem breve, nesse trimestre a gente está estudando as imagens, as alusões e os símbolos que as profecias bíblicas utilizam. E a gente está indo na própria Bíblia para a gente entender de que forma a Bíblia utiliza essas imagens, para que quando a gente chegue na profecia, vê o profeta utilizando essas figuras e tem essa tarefa de fazer interpretação, que a gente consiga usar o princípio protestante de que a Bíblia interpreta a si mesma e deixar que a própria Bíblia mostre para a gente a melhor forma da gente entender essas imagens. Então, a gente está indo numa jornada de estudo e hoje a gente vai estudar especialmente 2 momentos da Bíblia que estão lá no livro de Daniel, que mostram exemplos que têm paralelos muito interessantes com as profecias que a gente vai ver em Apocalipse também, que dão alguns detalhes, algumas informações de como será a experiência do povo de Deus nos tempos finais, e é isso que a gente vai estudar agora. Abner, faz pra gente um apanhado geral. O que esse título quer dizer? Precursores, essa palavra, o que quer dizer essa palavra? Então, precursor é como se fosse o pioneiro, né? É o anunciador, né? Então, hoje seria como se fosse o influenciador. Você tem um influenciador, né, que ele acaba anunciando algo que vai vir ou alguém que vai vir, entendeu? Então, quando a gente vê os precursores dos eventos finais, a Bíblia tem muito disso, né? São muitas histórias que a gente vê quando as pessoas se afastaram de Deus e Deus teve que intervir, ou quando perseguiram o povo de Deus, Deus teve que fazer um meio ali, usar uma metodologia, né? Um dos exemplos é o livro de Daniel, né? O livro de Daniel é um protótipo do povo remanescente. O próprio nome de Daniel, Deus é o meu juiz. Né? Então, na realidade, ele é um protótipo do povo remanescente que vai viver no final da história desse mundo. Então, tanto os fatos históricos do livro de Daniel, como, por exemplo, o capítulo 3, quando os 3 jovens foram convidados a adorar a estátua, e se não adorassem, eram lançados à fornalha de fogo, como, por exemplo, Daniel capítulo 6, que Daniel ele é lançado na época dos Medos e Persas na cova dos leões, pelo fato de ele não obedecer uma lei dos Medos e Persas, né? Então nós temos aí, exatamente, tanto do ponto de vista histórico quanto dos livros proféticos de Daniel, um protótipo do povo remanescente que vai viver os momentos finais da história desse mundo. E é importante também a gente ressaltar por que Deus prevê tudo antes, por que Ele anuncia antes, porque Ele quer que nós nos preparemos, Ele não quer que sejamos pegos de surpresa. Então Deus tem um plano, esse plano é revelado através dos tempos, através da história. Sua vontade se cumpre através da história e a plenitude de todo o cumprimento das profecias culminará com a volta de Jesus. E é importante isso que o pastor Vladimir falou, porque Daniel tinha a percepção, ao ler o livro de Jeremias, no capítulo 9 de Daniel, que o tempo para o período de exílio, ou de que eles ficariam presos em Babilônia, seria 70 anos. Então Deus ele anunciou isso aos seus profetas. Isaías anunciou quem livraria, que através de Ciro seria ungido de Deus para livrar o seu povo. Então tudo por Deus ele é revelado antes. Então quando nós olhamos para a Bíblia e não para os jornais, não para pessoas, né, a gente vai entender melhor a profecia bíblica. O estudo que a gente está tendo esse trimestre é muito importante por isso, porque ele faz a gente resgatar o verdadeiro
verdadeiro espírito que a profecia deve gerar em nós, né? Aqui a lição, na sua introdução, ela traz uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: é importante lembrar que o foco das profecias é Cristo. E sendo assim, em todas as cenas retratadas dos momentos finais da Terra, nós devemos seguir o seu conselho, que o coração de vocês não fique angustiado, creiam em Deus, credes também em mim. Então acho que a ideia é mostrar que a Bíblia ela traz vários exemplos de pessoas, histórias e situações que se assemelham ao que as próprias profecias mostram que vai acontecer com o povo de Deus, mas isso não deve causar na gente, né, pastor Vladimir, um sentimento de temor. Às vezes a gente vê muito aí na sociedade, no mundo cristão, uma rejeição ao estudo das profecias, e quando dá uma chance a estudar é sempre com um tom de medo, de coisa, de algo assustador, e isso distorce completamente o objetivo que Deus pensou, planejou ao dar essas revelações. A gente tem aquele texto de Amós, né, que diz que o Senhor não fará nada sem revelar primeiro aos seus profetas. Você mencionou também o Isaías 46, né? Acho que Isaías 46, 9 e 10. Também tem mostrando o que passa na mente de Deus quando Ele mostra pra gente o fim desde o começo, para que a gente tenha uma postura de tranquilidade, de paz, e principalmente para que quando as coisas aconteçam, a gente consiga mapear isso na profecia e estar firme e entregar a nossa vida e o nosso sentimento a Deus. Deus, apesar de ser atemporal, né? Aí ele age na história, né? Ele gosta de história e ele se revela no tempo. Ele passo a passo vai se revelando. Passo a passo ele vai dando novas revelações que culminaram no fechamento do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, como única regra de fé, e a revelação total, né, para nós em todos os tempos. E ele vai se mostrando, e o Espírito de Deus vai levando a toda a verdade. O próprio Cristo falou, ele disse: olha, tenho muito o que vos dizer, mas vocês ainda não estão preparados. Mas quando vier o Consolador, ele vos levará a toda a verdade. Essa toda a verdade, lógico, não é um acréscimo à Bíblia, mas sim a toda a verdade que a Bíblia contém e que servirá de lenitivo, de consolo, de força, de exortação, de esperança para o povo de Deus até a culminação dos tempos. Esse comentário do pastor é muito importante para a gente já introduzir um dos principais assuntos que a gente vai tentar tratar aqui hoje nos nossos poucos minutos. Então, preste atenção que a gente vai trabalhar aqui assuntos e sempre se dedique a estudar, não se contente apenas com esses momentos. Pega a sua Bíblia e estude ao longo da semana para que a gente consiga otimizar bem isso que a gente vai abordar. Gostaria de entrar na questão do historicismo. O pastor comentou aqui sobre isso, de que mesmo Deus sendo atemporal, Deus age ao longo da história, e a gente, como adventista, seguindo a linha protestante, a gente entendeu que essa forma de Deus agir na história também se traduz na forma como a profecia de Deus foi revelada a nós. Então, a gente pode fazer, vou pedir para o Abner fazer esse resumo, porque ele com certeza está mais preparado para mim, mas a gente tem várias abordagens dentro do mundo cristão em relação à profecia, e nós, como adventistas, selecionamos o historicismo. Faz um apanhado geral. Você tem o preterismo, que aponta para o passado, né? Então vamos dar um exemplo, a identidade do anticristo, né? O preterista, ele entende que o anticristo, ele ficou no passado. Ou ele é Nero, ou ele é Antíoco Epifânio, que viveu lá, né? E dominou até por volta do ano 168 a 164 a.C., tá bom? O futurista, ele já joga tudo para o futuro. Então ele fala o seguinte: a identidade do anticristo é alguém importante, né, que vai aparecer no futuro, né? Enquanto que o idealismo, ele já é muito mais complicado, porque espiritualiza tudo. Então ele faz uma metodologia de ficção, né? Então ele interpreta tudo como sendo espiritual. E o historicismo, essa é a escola predominante mais antiga, onde não só os apóstolos, como aqueles que viveram após o período dos apóstolos, por exemplo, como Hipólito, como Jerônimo, eles faziam a interpretação historicista, né? E o historicismo ele foi predominante até o século XIX. O próprio Joaquim de Fiore, que aparece no século XII, ele vai influenciar muitos, né? Isaac Newton, ele tem uma visão historicista em relação a isso, né? A esse assunto. E além também de que o historicismo, né? Ele foi determinado por o próprio Jesus Cristo, como o pastor Vladimir falou, né? Ele tinha essa visão. O Apocalipse, ele fala assim, olha, aquele que era, que é e que há de vir. Então ele dá a noção de que Deus, ele é soberano sobre a história, tanto do presente, do passado, quanto do futuro. Interessante que até Jesus, ele falou assim, quando ele começa a pregar, ele diz assim: chegou o tempo. Exato. Aí conforme ele foi vivendo, ele disse assim: ainda não é a minha hora.
Quando ele resolveu ir para Jerusalém, ele falou, agora é a minha hora. Quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado. Veja, ele sempre tinha um marcador de tempo. E ele volta no caminho Olha de que Emaús e faz um estudo bíblico com os discípulos, apontando Recapitulando, tudo. desde Ó, isso Moisés, tudo que né? aconteceu era para cumprir essa profecia, que a gente consegue identificar principalmente na profecia temporal de Daniel 9. Então, a gente vê Jesus voltando e aplicando esse princípio historicista que diz que as revelações proféticas concernentes aos acontecimentos da história do mundo, logicamente, se cumprem na história do mundo. Então, um texto interessante aqui no capítulo 2 de Daniel é que Nabucodonosor tem aquele sonho das estátuas. E o que faz a gente pensar que as estátuas representam reinos históricos? A própria interpretação que Daniel dá para o rei. Daniel vira para o rei e fala, olha rei, essa estátua que você viu são reinos que se sucederão, o senhor é a cabeça, depois você vai ter outro reino, depois vai ter outro reino. E um detalhe muito interessante, antes dele dar a interpretação, está no verso 28 do capítulo 2 de Daniel, que diz assim, ele, Deus, mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então, se fosse preterista, se fosse, vamos dizer, Antíoco Epifânio, se o que Daniel vai revelar na profecia dele estivesse se referindo ao passado, era para essa frase de Daniel perde sentido. Agora, se fosse tudo para o futuro, também perde sentido, porque Daniel diz, não, o Senhor é a cabeça, depois do seu reino, nos dias ali do povo ainda de Israel, vai haver outro reino. Então, o princípio historicista, é importante que você tire essa lição desse trimestre, é o princípio bíblico para a interpretação profética. E fazendo uma lição para os nossos dias. Né, Abner? A gente é levado, principalmente pelos acontecimentos aí, jornais, a gente vê as guerras envolvendo lá o povo de Israel, o país de Israel, né? E às vezes a gente vê no mundo cristão esse agito, porque existe, como você comentou, por exemplo, a interpretação futurista, que entende que vai haver alguma coisa que está relacionada às profecias, e aí o país de Israel vai ter que se reorganizar, e aí o anticristo vai vir de lá desse país. Então, é importante que a gente tire essa lição do historicismo e opte diariamente em olhar para a profecia por isso, com essa visão, porque senão a gente corre o risco de ser muitas vezes enganado e estar esperando algo que não vai acontecer. Se no passado era predominante a escola historicista, no presente é predominante a escola futurista. Tanto, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, a Baby Consuelo num show que tinha a Ivete Sangalo? Ivete Sangalo. Aí a Baby falou assim, eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? A Ivete Sangalo falou, pode. Aí ela falou assim, estamos entrando no Apocalipse. Estamos entrando, quer dizer, futuro, tá? Quer dizer, o Apocalipse não aconteceu no passado, porque ele é historicista, ele se cumpre ao decorrer da história. Mas ali foi marcante, ó, estamos entrando, o anticristo, o arrebatamento vai ser logo, né? Estão marcando data para a volta de Cristo ali também, né? Sim. Então, tem um ponto importante que é o chamado o anjo intérprete, né? Então, por exemplo, quando Nabucodonosor teve um sonho que ele não lembrava, quem vai dar a interpretação? Quando Daniel se adentra ao palácio que vai interpretar, ele fala assim, é você que vai dar a interpretação. Ele fala assim, não, há um Deus no céu que revela todas as coisas, que revela o futuro. Então, naquele momento, Daniel, ele estava sendo o ângelos, o mensageiro que daria a interpretação que foi revelada a Daniel por Deus. Assim como também no capítulo 8, você vai ter o anjo Gabriel, que vai interpretar o carneiro como sendo o Medo-Persa e o bode como sendo a Grécia. Então, Daniel ele fala assim, tu és a cabeça de ouro. Então, Deus está revelando lá, a cabeça de ouro, o ouro era a Babilônia. A prata seria o carneiro, Medo-Persa. O reino de bronze seria a Grécia, que seria o bode. Então, você vê que a visão que Deus dá, que o anjo interpreta para Daniel, é a visão historicista. exatamente. E Deus fala assim, ó, Jesus fala assim, o tempo está determinado, Mateus 1, versículo 15. Então, ele está falando assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O tempo estava cumprido por quê? Completa ali as 69 semanas, estaria adentrando a última semana. A última semana não foi lançada para o futuro. A última semana começava quando Jesus Cristo foi ungido e começou o seu ministério chamando os discípulos. E no meio da semana ele seria tirado, porque ele morreria na cruz do Calvário. E terminaria a semana quando o quê? O povo, que se dizia o povo da Bíblia, o povo judeu, o povo de Deus, não aceita, né, o profeta. E a aliança que ele fez por uma semana, né? Exato, o profeta que vai revelar ali, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado nas nuvens dos céus, do lado de Deus o Pai.
E aí então eles apedrejam Estevão, ali termina ali o final das 70 semanas. É importante que você que nos assiste, que talvez você esteja pensando, não, mas a última semana não é colocada no final, não é? Quando o arrebatamento da igreja acontece, depois 3 anos e meio vem a conversão dos judeus, vem o Armagedon, o anticristo com um governante que futuro ainda. Você deve estar achando estranho. No entanto, esse corte feito das 70 semanas, colocando a última semana no futuro, tá? Ele é artificial. Se você analisar direitinho as 70 semanas, não há nenhuma menção, nenhuma pista ali que diga que deva cortar e jogar 70 para o futuro. Tá? Então é melhor ficar com a história, 70 são cumpridas. O capítulo 2 de Daniel ele é muito importante porque ele coloca essa base histórica para a interpretação da profecia. A gente não vai aprofundar aqui muito nas profecias de Daniel como um todo, mas a gente vê um padrão, né, que a gente chama de explica e amplia, né? Então a gente tem o capítulo 2, a gente tem esse arcabouço geral da profecia, desde a cabeça de ouro, que é a Babilônia, até a vinda do reino de Deus, que é a pedra. Aí no capítulo 7 ele vai repetir a mesma sequência de reinos, só que agora usando outras figuras, que são os animais, e no final também o juízo do ancião de dia se estabelecendo para trazer juízo sobre o chifre pequeno. E aí no capítulo 8 ele dá um zoom no período ali da Pérsia e da Grécia, para explicar também sobre os reinos, fala também do chifre pequeno, explica mais sobre o chifre. Então a gente vê esse aprofundamento da profecia, que só faz sentido se eu compreender bem o arcabouço que foi colocado lá no capítulo 2. A lição traz pra gente o cumprimento impressionante da estátua, né, que é os segmentos dos reinos da Babilônia, logo após a Babilônia, a Média Pérsia, depois da Média, o reino dos gregos macedônicos, depois o Império Romano. Então, isso é um cumprimento que está em qualquer livro de história. É triste porque hoje essas mudanças aí de matriz curricular, tem gente que nem estuda história mais no ensino médio porque escolhe uma outra matriz, mas em determinado momento todo mundo estudou isso em algum momento da escola, e a gente estudava a Média Pérsia, os gregos, os romanos, e aí os romanos terminando com as invasões dos bárbaros, e se inicia aí a era moderna, né, com a Europa, e a lição ela traz esse exemplo. Eu achei uma foto muito interessante, Abner e pastor, é um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, é uma foto de 1910, e nessa foto tem praticamente todos os reis da Europa reunidos por ocasião do aniversário do rei da Inglaterra. E o que acontecia? Todos eles eram parentes entre si. Todos eles tinham algum nível de parentesco, seja primo, sobrinho, tio. Então, quando aconteceu esse momento de festa, né, um aniversário, todos se uniram, e ali naquela foto eu vi, caramba, há 500 anos antes de Cristo, há milênios antes, Daniel já tinha revelado, através do sonho do rei Nabucodonosor, que após o Império Romano haveria um processo ali de fragmentação que tentaria se unir através dos casamentos, mas não ia conseguir, seria ainda frágil como o barro. E outra coisa que é interessante, um detalhe, o barro é um elemento novo, né, Abner? O que esse barro rapidamente pode fazer? É uma mudança abrupta ali, né? Enquanto vinham os metais, você vem o barro. E o barro tem uma conotação de religiosidade, de humanidade, entendeu? Então existia alguma coisa de romanização do Império Romano e o barro de religiosidade que iriam permanecer até o final da história, né? Então esse que nos dias desses reis exatamente. A solução então, de Deus vem, né? Exatamente. E o mais importante aí é a questão da pedra, porque a pedra atinge o pé da estátua, né? Então nos dias desses reis, plural, é a primeira vez no Daniel 2 vai aparecer o plural, e aí você faz uma conexão com o Apocalipse 17, né? Quando na realidade a mulher está montada sobre a besta escarlate, 10 reis vão aceitar. Então no dia desses reis, quando todos eles vão misturar Sião, tentando achar assim, alguma coisa de governo mundial para tentar resolver o problema, isso não vai se edificar. Agora, é importante também, diga. Vai ser a pedra, né? Isso. E aí uma outra questão que Orígenes e Santo Agostinho interpretavam a pedra como sendo a igreja. E aí é o grande erro, porque a pedra é o reino que jamais passará a outro, é o reino de Cristo, será instituído com a segunda volta de Jesus. Sem auxílio de mãos humanas. É a igreja. Então quando a igreja intervém, ela tem que se estar unida ao Estado para fazer mudança. E aí começa o perigo. Não é? E atualizando bem essa questão da Europa, né? Em 1948, se não me engano, foi fundado o Mercado Comum Europeu. Tá? A partir dali, naquela época, de 45 para frente, aí eles foram tentando, e hoje eles têm a zona do euro, né? E a profecia diz que como o barro e o ferro não se fundem, eles também não
se uniriam definitivamente. E hoje, olha como está a Europa, tá? Ela está unida, mas ela é fragmentada, ela não tem força, ela tá sucumbindo sobre o próprio peso dela. Ela tem um lado forte, ferro, e um lado fraco, frágil, barro, não é? E veja só, e a profecia já anteviu isso muito tempo antes. Então, é só ler para crer. E tem quem diga, eu já estudei algumas coisas de profecia com alguns colegas, que falam, não, mas olha a União Europeia, então tá unido, como é que a profecia disse que não ia se unir? Mas a gente vê as lutas políticas, sociais, os países, por mais que estejam aparentemente e nominalmente unidos numa organização, eles ainda lutam contra problemas, e a gente vê cada vez mais um cenário se montando onde será necessário um amálgama para juntar de verdade que aconteceu na Idade Média. A gente tinha na Idade Média reinos separados que foram ameaçados na época pelas invasões islâmicas, e a Europa só não foi completamente conquistada pelo islamismo lá no século XII, se eu não me engano, porque a igreja agiu como unificador, e aí reinos que lutavam entre si pararam, baixaram suas armas e se uniram na bandeira papal, então tinham os exércitos papais para lutar contra o islamismo. E hoje a gente olha para o mundo, a gente vê mais uma vez esses clamores de não, a gente precisa se unir por causa de um inimigo comum, a gente está perdendo os nossos valores. Então, por mais que pareça que a profecia falhou, como diz Amós e como diz Isaías, os decretos de Deus, as revelações de Deus não falham, e a gente precisa estar pronto para que quando as coisas realmente aconteçam e aí a pedra vier da parte de Deus, a gente esteja preparado, como, vamos entrar agora no segundo ponto da nossa lição, como os amigos de Daniel estavam lá no capítulo 3, na história da planície de Dura, a estátua de ouro e a fornalha. Então, para a gente entrar nesse ponto, a gente vê uma atitude ousada de Nabucodonosor, né? Ele acabou de receber... Nabucodonosor não queria ser historicista. Pois é, ele acabou de receber... Tudo estava nele, né? Exatamente. Ele acabou de receber uma revelação miraculosa de Deus, ele esqueceu o sonho, Daniel vem e fala o sonho para ele, ó, você sonhou isso. Isso acho que é inédito na história do mundo. E aí passa algum tempo, a Bíblia não deixa explícito quanto tempo passou, ele faz um ato de rebeldia. Ah, Deus disse que eu sou a cabeça, mas depois de mim haverá um outro reino. Não. Eu vou construir uma estátua inteira de ouro, porque o meu reino durará para sempre. E isso é uma coisa comum dos grandes líderes aí do mundo, né? Eles sempre acham que o dele vai ser o que vai durar para sempre. Mas a gente tem a revelação de Deus de que não é assim. E aí ele cria, Abner, uma situação que a gente vai ter um paralelo interessante com o Apocalipse 13, né? Ele cria uma imagem, e aí lá em Apocalipse a gente vai ter também a figura de uma imagem, e ele obriga, através do poder político estatal dele, uma adoração. Então a gente tem aí um aspecto religioso e espiritual veiculado através de um governante estatal, né, político, secular, e a gente tem a história, os precursores do tempo do fim, né, os anunciadores, a história de 3 jovens que decidiram se posicionar contra essa obrigação e colocar os mandamentos de Deus acima dos mandamentos do homem. Permite, Babilônia é o arquétipo, né, do reino de apostasia, porque Babilônia está lá em Daniel e ele volta... Usa o mesmo nome em Apocalipse. Sim. Ele volta em Apocalipse, quer dizer, se a gente entender bem a ação de Babilônia e a ação de Deus em Daniel, a gente consegue compreender muito melhor o livro do Apocalipse, por isso que tem essa ponte, não é? Entre ali Daniel 7 principalmente, né? 7:25, que tem um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, com Apocalipse 12, 13, tá? Que fala também das 42 semanas, de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que faz a ponte, e aí a gente faz a conexão entre os dois. E mais uma vez, é um ponto importante sobre a questão do historicismo, porque você que está aí nos acompanhando, se você procurar qualquer estudo profético de alguma outra igreja, alguém que segue essa linha futurista, preterista, eles não usam o livro de Daniel como chave de interpretação para Apocalipse. E aí fica uma interpretação solta aí no ar, porque, como o pastor mencionou agora, lá em Apocalipse 12 tem explicitamente mencionado os 42 meses, que é exatamente o mesmo período de Daniel 7 e 8. Como não fazer essa ligação e tentar interpretar e achar alguma coisa? É muito claro, e precisa ficar claro para você, que Deus deu essa revelação profética nesses 2 compêndios
principalmente para a gente ter esse fio que faz a gente se manter realmente no que ele quis dizer, e serve como uma... acho que você usou esse termo, né? Serve uma... Minto, foi no Lições da Bíblia. O livro de Daniel ele serve como um apêndice de interpretação. A gente vê as figuras que existem lá em Apocalipse e a gente consegue enxergar as mesmas figuras no livro de Daniel, e aí estar, vamos dizer assim, seguros de estar seguindo realmente o que Deus quis mostrar pra gente. E a gente, às vezes, eu vou procurar no YouTube aí, estudo de Apocalipse de algum pastor aí famoso. Ele não vai mencionar Daniel, ele não vai falar dos reinos, dos chifres, ele vai dar alguma interpretação de Apocalipse e não vai usar a base de interpretação. Então, a importância de você estar aqui com a gente hoje é para que você aprenda, para que você estude a palavra de Deus ainda mais. A gente está aqui, olha gente, com mais de 200 aparelhos conectados, então com mais de 400 pessoas provavelmente. Então o seu papel é aprender isso e passar para frente esses ensinamentos. Então ali em Daniel 13, Apocalipse 13, você vai ter primeiro uma imagem, né? Nabucodonosor manda fazer uma imagem toda de ouro, né? E lá a besta da terra manda fazer uma imagem à besta do mar, né? Você vai ter um poder, que é o imperador Nabucodonosor. Você tem um poder que é a besta da terra. É um poder político, que ele manda fazer uma imagem. É um poder religioso, que é a besta do mar. Entendeu? Aí você também tem que ele manda que a imagem seja adorada, né? Você tem também um remanescente que é fiel. Assim como tem os três que não se levantaram, você tem um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E tem um decreto de morte também, né? Você tem também o decreto de morte lá, que seria lançado na fornalha, aqui o decreto de morte. E você tem também a intervenção de Deus, que é o livramento. Assim como Deus livrou na fornalha, Deus ele vai livrar seu povo, porque Daniel 12 fala que naquele tempo de grande tribulação se levantará Miguel, que luta para o seu povo. Jesus Cristo, que é o chefe dos anjos. Então você vê essa relação muito interessante. Outro ponto que eu queria destacar é essa união do poder político e do poder religioso. Então, o poder político estava no material da estátua. Ele mandou construir a estátua toda de ouro, quando Deus revelou que não seria assim. E o poder religioso estava onde? Nas medidas da estátua. 6 era o Deus menor, 60 côvados era o Deus maior e 600 era todo o panteão babilônico. Então você faz uma alusão a lembrar o seguinte, que lá no Apocalipse 17, quando ele fala 666, quem tem sabedoria calcule, na realidade você tem que entender qual é esse número, ele vai estar centralizado no homem, na adoração ao homem. Vai ser como o governo mundial vai querer instituir e não como Deus quer. Então esse é um ponto importante. Agora, eu posso fazer aqui, eu abri a Bíblia aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, existem algumas palavras-chave que elas nos identificam exatamente a grande controvérsia, tá, de Satanás contra Deus. Então as palavrinhas-chave são, por exemplo, capítulo 13, verso 4, adoraram, aparece 2 vezes. Adorar é contra o primeiro mandamento. No verso 6, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome. 3º mandamento. Muito bem. Aí no verso 8, adorá-la-ão todos, contra o 1º mandamento. Depois vem lá no capítulo 13 ainda, no verso 12, adorem a primeira besta. Novamente, adoração. Finalmente aqui no verso 14, e farão uma imagem, 2º mandamento, tá? E finalmente, aqueles que receberão a marca na testa, que é símbolo de assertividade cognitiva, de escolha racional, e na mão, compromisso, eles não poderão comprar nem vender. O que é comprar e vender? É indústria e comércio, é trabalho. Então, as bestas, elas lutam contra a primeira tábua da lei de Deus, que diz para adorar somente a Deus, para não fazer imagem de escultura, para não blasfemar o nome de Deus. E se eu quiser ser criterioso e tiver bom senso, tá? O 4º mandamento que fala de comprar e vender, de trabalho, indústria e comércio, exatamente é o que a besta vai batalhar contra, tá? Nos últimos dias. É muito importante esse tipo de estudo, porque através dele a gente consegue ver, e eu acho que é o principal objetivo que a gente está recebendo da igreja por essa lição, que é
entender que essas interpretações, como o pastor Vladimir comentou aqui agora, elas não vêm de uma particular interpretação, até utilizando um termo bíblico, né? Não foi um homem, não foi um líder da igreja, não foi a profetisa Ellen White que um dia desenvolveu essas ideias na mente, publicou um livro e agora a partir daí a gente começa a replicar. Então, por exemplo, a gente mencionou aqui outras escolas de interpretação. Muitas delas são, sim, baseadas... A gente tem um exemplo da Bíblia do Scofield, né, que é uma Bíblia famosa no meio evangélico. E os comentários desse grande teólogo, eles levam a interpretação do Apocalipse para o futurismo, como a gente comentou aqui. Então, a gente precisa estar certo de que a gente está defendendo e colocando a nossa fé, a nossa esperança em interpretações que vêm apenas da palavra de Deus. E eu acho que é isso que a gente está fazendo nesse trimestre, mostra isso, de que a gente enxergar aqui no conflito final, que envolve as bestas do mar e da terra, a imagem da besta, que vai ser o poder político se unindo com o poder religioso, obrigando a uma adoração falsa, assim como lá aconteceu em Daniel 3, isso não é um desenvolvimento mental particular de alguém. Isso deve fluir claramente da própria Bíblia. E aí eu queria apontar também uma questão, que é a importância do estudo bíblico cuidadoso. Então, assim, a gente está aqui, a gente tem alguns minutos, 40, 30 minutos para estudar com você. Mas você precisa dedicar tempo, porque vou dar um exemplo para você. Hoje, na maioria das traduções, lá em Daniel 2, vou abrir aqui rapidinho, Daniel 3, na verdade. Daniel 3, no capítulo 1. Você que está aí com a sua Bíblia, confere aí comigo. Aqui na minha, que é uma atualização para um português mais claro, o tradutor ele tenta ajudar, mas ele faz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,60 metros de largura. É uma informação da descrição... Deu uma atualizada na medida, né? Mas aí perde, né? É importante porque quando a gente lê o que realmente Daniel escreveu no aramaico, que é 60 côvados de altura e 6 de largura, é clara essa ligação com o número da besta lá de Apocalipse 13, que é 666. Esse é um outro detalhe também. No grego, o número que está ali não é o numeral 666, que antes vem o 665 e depois o 667. É 600,60,6, representando, como o Abner mencionou, 600 o panteão dos deuses pagãos, 60 também número de homem e 6 número de homem, apontando lá para a história de Daniel 3. Então, se não ocorrer esse estudo cuidadoso, esse estudo dedicado na palavra de Deus, a gente vai ler rapidinho aqui o capítulo 3 e a gente não vai extrair as verdades e as mensagens poderosas que Deus preparou para que a gente, hoje, no tempo do fim, a gente estivesse aprendendo e passando para frente. Vamos abordar aqui, gente, a questão do posicionamento dos jovens hebreus em relação a essa proposta de falsa adoração. Uma vez que essa postura deles deve servir de exemplo para nós nos prepararmos para o que vamos passar, de que forma, Abner, a gente pode aprender e tirar, por exemplo, será que essa decisão que eles tomaram teria sido facilmente tomada se eles não tivessem uma vida de preparação? E como que a gente pode tirar isso para a nossa vida hoje? Então, aqueles 3 jovens, o segredo da vitória é que eles conheciam intimamente a Deus e serviam a Deus. Então, naquele momento de crise que houve, eles já estavam preparados. Tanto é que você vê que, na resposta que eles deram ao rei Nabucodonosor, ele vai falar lá, por exemplo, aqui diz assim, ó: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, né, ele pode nos livrar. Então ele está mostrando o seguinte: olha, Deus ele é onipotente. Agora, se ele não quiser nos livrar, nós vamos aceitar. Ou seja, ele entende a questão da onisciência de Deus sobre a história. Entendeu? E o próprio Nabucodonosor, quando ele lança eles na fornalha, ele fala assim: peraí, nós lançamos 3, como é que eu estou vendo 4? Ele fala lá o seguinte, né? Ele vai falar, né? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então, ali estava o quê? A onipresença. Deus fala assim, ó: você pode passar por várias aflições no mundo, mas eu estou com vocês. É a onipresença de Deus. E aí, então, o próprio Nabucodonosor, ele fala o seguinte, né? Não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus. Então, na realidade, o decreto de morte, ele popularizou a mensagem dos 3 jovens. Todo mundo esqueceu daquela imagem que foi erguida na planície de Dura.
E todos ali começaram a entender o seguinte: peraí, o Deus desses 3 jovens realmente é um Deus forte e poderoso. E aí nós fazemos um link com o verso de estudo da lição dessa semana, onde Paulo estava preso no ano 67 depois de Cristo, vai escrever sua última carta, segundo Timóteo, e ele fala assim: olha, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Poder para quê? Para amar, e poder para ter o quê? Moderação, autocontrole. Então, diante da afronta do governo mundial, o remanescente de Deus, ele vai ter amor para com o próximo e vai ter o quê? Autocontrole. Você não vai afrontar a Babilônia mística. Babilônia mística vai ser vencida através do quê? De um comportamento que obedece a Deus ao invés de servir aos outros. E a segurança, né, que o cristão tem nos últimos dias, porque finalmente hoje a gente fica muito confuso, né? Existem tantas denominações, tantas vozes falando. Bom, nesse último momento da Terra, onde antes de Cristo voltar, vão existir somente 2 grupos. Os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus, e aqueles que amam qualquer outra coisa, ok? E seguem as bestas. Mas o fato é que, apesar dos dias sombrios pela frente, com o decreto de morte que vem, para aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, há também a segurança. O seu pão e a sua água não faltarão. Não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Às vezes as pessoas ficam tão temerosas com os últimos dias que elas perdem de vista o Deus dos últimos dias, aquele que assegura todas as coisas. E lembre-se que, embora não tenhamos força e entendamos que não tenhamos força e poder agora, mas Deus sempre nos dá a força e o poder quando é necessário, não é? No momento que é necessário, a força e o poder estão ali, tá? O Espírito nunca abandonará os seus filhos. Mesmo no último momento, o Espírito de Deus vai continuar guiando os seus filhos na segurança, até eles olharem para o céu e dizerem: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Ascensão de Cristo e ali o início do movimento de pregação do Evangelho. A gente tem uma história interessante que é Paulo ou Pedro? Paulo, né? Pedro. Atos 2 é Pedro. Pedro foi preso pelo rei Herodes, então... O meu microfone estava desligado, mas agora ligou, agora liguei. O que eu estava dizendo é que, além das lições que a gente tira do livro de Daniel, a lição também fez a gente pensar rapidinho sobre o que a Igreja Apostólica, um pouquinho depois da ascensão de Cristo e no início daquela mensagem de pregação do Evangelho, o que eles passaram. Então, aqui em Atos 12, a gente tem a história de Pedro sendo preso pelo rei Herodes, então, mais uma vez, o poder político, social, agindo influenciado pelo poder religioso. Então os líderes religiosos fizeram ali aquele plano para prender Pedro, porque estava pregando uma mensagem que eles não concordavam, e aí Pedro é preso, e a gente tem um milagre incrível, porque a gente vê Pedro cercado, dormindo entre 2 soldados, e aí um anjo aparece. Dormindo e acorrentado, exatamente. E a gente vê Pedro ali nessa situação humanamente, vamos dizer assim, impossível dele ser libertado, né? E uma coisa que é interessante, ele estava dormindo. Ele não estava ali fazendo plano, não. Quando ele dormir, eu vou tentar aqui pegar um grampinho, vou soltar minha algema, e aí o pessoal lá de fora vai chegar, bem coisa de filme, né? Vamos fazer uma invasão aqui na cadeia, não. A igreja estava reunida na casa dos irmãos, orando pela situação. Pedro estava lá tranquilo, sabendo que o mesmo espírito dos amigos de Daniel, se Deus quiser salvar, ele vai salvar. Se ele não quiser salvar, ele não salvou, igual o caso de Tiago. O início do capítulo 12 de Atos mostra que Herodes tinha acabado de decapitar Tiago, o discípulo de Cristo. Então, a postura de Pedro mostra muito isso. O nosso Deus pode me salvar. Se ele não salvar também, tá tudo certo. Minha vida está nas mãos dele. Mas nessa situação especificamente, Deus decide salvar Pedro. E aí a lição faz uma provocação interessante, que é: Pedro é liberto, ele vai até a casa onde os irmãos estavam orando pela situação, e ali a gente vê aquela situação deles, eles custaram um pouco a acreditar. A lição faz essa ideia, né? Quantas vezes a gente tem realmente fé no que a gente está orando?
Então eu já vi um pregador comentando que eles poderiam ficar assustados porque tinha na época essa ideia sobrenatural e, pô, mataram Pedro e o que tá batendo na porta aqui é um fantasma. Porque como é que Pedro tá lá preso? Tiago acabou de ser decapitado. Mas aí Pedro vem, não, Deus me libertou e eles continuaram Isso mostra a importância de nós depositarmos fé de verdade, né? Sim, sim. Porque às vezes nós ficamos muito na teoria, a gente crê, mas não crê mesmo, né? Tem até aquela historinha de que um grupo de cristãos se reuniu para chover, né? Para pedir para Deus para chover, tá? Porque estava uma seca, estiagem, e aí chegou uma menina com um guarda-chuva. Aí todo mundo falou, mas não está chovendo. Eu falei, não, mas nós viemos aqui, não foi para orar, para chover? Então eu trouxe o guarda-chuva. Ela tinha Então fé, nós né? temos que crer realmente. Sim. Agora, uma coisa é certa. Tiago foi executado, Pedro foi liberto. Não é? Foi executado mais tarde. E depois foi executado mais tarde. O fato é o seguinte, é como Jó falou, né? Mesmo que ele me mate, continuo crendo nele. Sim. Eu sei que um dia o meu libertador, né, vai me levantar, vai se levantar e tudo mais. Então a fé é uma convicção realmente daquilo que não se vê. É aquela convicção porque em alguns momentos o sofrimento dos santos serve de adubo para o crescimento da igreja, como foram as execuções no Coliseu dos cristãos primitivos. Quanto mais cristãos matavam, mais cristãos se tornavam na sociedade romana. Então nós não entendemos tudo, tá? O fato é o seguinte, nós temos que confiar, entregar, porque Deus tem seus propósitos, Ele sabe o que é melhor e a gente vai vivendo conforme a luz e a força que Ele nos dá. Amém. Eu convido a você a estudar principalmente essa parte final que a gente não vai conseguir abordar aqui, que é a questão da marca da besta. Nós temos muitos materiais, você pode procurar aqui no nosso canal, canais adventistas com certeza aborda esse assunto, porque uma coisa que eu gostaria de comentar, essa abordagem que a gente está tendo aqui, a importância da gente estar aqui conversando com você para mais de 300 pessoas na internet hoje, é porque dificilmente você vai ver essa mensagem sendo pregada em outro local com esse apego à palavra de Deus, né, Abner? Mas tem um negócio que é interessante a gente perceber, que o Apocalipse bota o selo de Deus e a marca da besta. A marca da besta é uma falsificação do selo de Deus. Então é isso que você tem que buscar. Como você tem uma falsa uma tríade falsa, né, que é o dragão, Verdade. A besta do mar e a besta da terra, né, querendo imitar, falsificar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na realidade, Deus, na criação, Ele apontava o ser humano e diz assim no sexto dia, olha, vocês devem dominar sobre toda a terra. Agora, quem dominaria sobre o homem? Deus, Ele faz o convite. Então, Ele termina a criação, entrando no descanso, abençoando o sétimo dia, santificando, e Ele convida então o casal para quê? Para fazer parte desse descanso. Então a gente percebe o seguinte, né? Por que Apocalipse repete muito a palavra 7, 7, 7? Por que lá são 7 pragas, não é 10 pragas, como foi lá no Egito? Então o número 7 tem uma certa importância para aqueles que querem adentrar ao descanso e reconhece como sendo Deus quem domina sobre você, e não o ser humano que domina sobre a minha existência. É isso, pessoal. Queria agradecer a presença do Abner e do pastor Vladimir, sua presença também aqui com a gente nesses momentos. Queria te convidar especialmente a estudar essa semana, a próxima lição, é a última lição do trimestre. Passou muito rápido, eu lembro aqui da primeira vez que eu vim aqui com vocês. Então, se dedique nessa semana e esteja aqui com a gente no sábado, às 9h30, para a gente continuar esse estudo e finalizar com a graça de Deus, e que esse estudo possa trazer paz e esperança ao nosso coração e nos motivar a levar a mensagem de Deus para as pessoas. Vamos orar brevemente. Isso, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz de tempo em tempo até Jesus regressar, até Ele retornar. E finalmente viveremos num tempo interminável que é a eternidade ao lado do Senhor. Abençoa nossos queridos que estão nos assistindo, abençoa todos nós e essa igreja que se reúne aqui também, em todos os lugares da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.